Olá, pessoal. Nessa live nós vamos fazer a interpretação de um modelo, tá? Novamente, as nossas lives de interpretação e construção de mulagem ao vivo. Então, agora eu vou estar construindo um modelo ao vivo de vestido, onde a gente vai fazer o processo de interpretação e construir ele diretamente no manequim. Essa live não estava planejada e aí do nada eu pensei, vou entrar ao vivo e vou fazer uma live, tá? Então, eu vou mostrar para vocês qual modelo que eu vou construir agora, tá? Ó, é esse modelo que eu vou fazer a construção no manequim. E aí, a gente precisa começar a observar alguns detalhes desse modelo antes de iniciar a construção dele diretamente no manequim, tá? Então, a região da frente eu não tenho, então eu vou construir conforme eu acho que fica legal. A região das costas eu tenho que observar que eu tenho um decote super profundo, eu tenho essas alças, tá? A região da cintura na região traseira, ela não acompanha o corpo, então ela vai descer levemente, tá? Então eu tenho que ter essa observação também. Na região da frente eu posso manter ela reto, de acordo com a cintura, mas na região das costas eu posso fazer essa descida. Eu tenho uma saia que ela é justa ao corpo, né? Ela vem colada ao corpo e dessa região para baixo, na região da frente, eu tenho esse volume e aqui esse volume na região traseira, ele começa logo após a terminação do bumbum, tá? E a gente tem essas mangas que são godês no nosso modelo que a gente vai construir. Então vamos ver como é que vai funcionar essa construção aqui diretamente no manequim, tá bom? Então, depois de absorver as informações de como é esse modelo, como vai ser como esse modelo ele tem suas partes, tem suas informações, a gente vai começar a trabalhar ele agora diretamente no manequim, tá? Então, ó, vamos começar a fazer a nossa construção aqui. Vamos trazer aquele modelo para o nosso manequim e vamos construir esse modelo aqui, tá? Então, ó, eu tô com algumas telas de tecido de algodão e eu vou começar a construir a região superior, tá? Então, o que eu tenho que observar para construir esse modelo? Eu tenho um volume godê que é uma manga, que ela passa por aqui, tá? Então, eu posso fazer essa região inteira com a alça que vem até aqui ou não. Eu posso fazer um decote que vem até aqui mais ou menos essa região, porque essa manga ela continua aqui atrás, tá? Por causa do decote das costas. Então, eu vou começar a construir aqui e vai funcionar da seguinte forma. Eu vou fazer um decote que vem até mais ou menos essa região da metade da minha alça, com o recorte da minha cava, com o recorte princesa, e aí o restante a gente joga na região traseira, tá bom? Então vamos lá fazer a construção desse modelo. Gente, quero lembrar, enquanto eu estou aqui construindo, que o meu curso se encontra com as inscrições abertas e nós temos um cupom de 30% de desconto válido até daqui a pouco, às 20 horas. Então, quem se interessar pode estar mandando mensagem para mim, tá? No privado ou entrando no link da bio para fazer a inscrição no curso. E o cupom se chama MOLAGE30, tá? Então eu vou posicionar a minha tela no centro do manequim e vou começar a prender a nossa linha de centro aqui no centro do meu manequim. Depois disso eu vou vir posicionando a minha tela com esse comportamento para a lateral, observando o caimento reto do meu tecido, tá? Vou prender aqui na lateral e vou prender na altura da cintura. O que sobrou de volume, a gente vem e junta aqui no centro, construindo a nossa pence de cintura, tá? Gente, eu estou construindo, e enquanto isso, quem tiver dúvidas, pode estar falando que eu vou estar respondendo, tá? Pode estar deixando as perguntas na caixinha de perguntas, que daqui a pouco eu respondo para vocês. Então, eu vou fazer esse comportamento aqui. Olha que legal. Já estou construindo o meu modelo, respeitando o formato do meu corpo, tá? Daqui para cima, eu vou ajustar esse volume para a lateral,
tá? Então, no que eu vou ajustar esse volume, eu vou criar uma pence aqui. Eu posso jogar essa pence para a lateral, seguindo o formato do recorte princesa, ou eu posso jogar aqui para cima, tá? Eu vou jogar aqui para a lateral. Então, primeiro eu vou ajustar aqui em direção à região da cava e do ombro, e o que sobrou de volume, ó, eu venho e faço esse movimento, tá? Ó. Vou fazer esse movimento até terminar a construção da minha cava. Então, que movimento é esse? Eu vou construir as pences como se eu estivesse alinhavando elas, tá? Então, eu já vou vir aqui e vou marcar a altura da cintura, alinhavando com os alfinetes, ó. Eu faço essa movimentação. Eu vou definir para que lado. Eu não preciso definir aqui para que lado eu quero essa pence, porque a gente vai eliminar o volume. Então, isso vai se tornar um recorte, né? Então, eu vou fazer essa movimentação. Vou marcar aqui a lateral, que é a nossa costura lateral. E aqui eu vou desenhar o formato que eu quero essa região. Vamos fazer um decote aqui bem bonito, tá? Então, eu vou fazer um decote nesse formato. E aí eu venho traçando aqui a minha cava lateral até atingir aqui essa região, certo? Vou eliminar todo o volume aqui que está sobrando. Olha que legal, já estou construindo aqui o próprio formato do meu modelo, ó, tá? E vou eliminar aqui toda essa região também. Vou prender a linha de centro novamente. Quando eu faço esse tipo de construção, ó, aqui eu ganhei folga, então eu preciso ajustar novamente esse meu formato, esse meu decote, tá? Deixa eu só ajustar a linha de centro. E o que eu tiver de folga aqui, ó, como é um decote enviesado, eu venho e ajusto novamente, ó. Eu aperto realmente essa região para não correr o risco de ter um decote folgado, né? Um decote que vai estar folgado no corpo da pessoa. Então, ó, vou fazer esse movimento. E aí eu posso reorganizar essa minha cava aqui, ó, tá? E aí ela vai vir para cá agora. Se eu quiser subir a altura dela, eu posso subir também. Eu posso vir aqui e marcar esse nosso recorte aqui por dentro, ó, tá? Então, é a pence que vai se tornar recorte, logo a gente vai eliminar toda essa margem de um lado e do outro, tá? Ó. Então, marquei aqui a minha pence. Aí a gente vem para a construção do nosso decote costas, tá? Sejam todos bem-vindos. Quem tiver perguntas, dúvidas sobre mulagem, sobre moda, pode estar jogando no item de perguntas, tá? Que daqui a pouco eu abro para responder. Não deixem nos comentários, porque nos comentários, às vezes, vai subindo e eu não consigo visualizar depois, tá? Então, aqui na região das costas, a gente vai fazer um decote bem profundo. Vou começar posicionando a minha tela aqui na região do centro costas, até atingir a altura que eu quero, que é a altura da cintura. Tá sobrando bastante tela, então já vou eliminar aqui o que está sobrando de tela nessa nossa construção. Vou vir aqui para a lateral, ó, acompanhando o próprio caimento do meu tecido, que é um caimento reto. Então, eu ajusto esse volume até a lateral, prendo na altura da minha cava. E do jeito que está caindo a minha tela, eu vou prender também até atingir a cintura desse meu modelo. E já vou eliminar todo o excesso aqui nessa região, tá? Quem tiver perguntas, dúvidas sobre mulagem, sobre moda, sobre a construção do modelo, pode estar deixando no item de perguntas, tá, gente? Eu falo para deixar aqui nesse balãozinho que tem uma interrogação,
Porque às vezes vai nos comentários e vão subindo as perguntas. E aí, às vezes, a gente acaba perdendo. Então, vamos lá. O que sobrou de volume nessa região, a gente junta e vai construir a nossa pence, tá? Então, isso é de regra. O que sobra de volume na região da cintura, a gente junta e constrói a nossa pence aqui na cintura, tá? Na região das costas, então eu estou juntando esse volume e vou fazer esse movimento. Só que o que é que acontece, gente? Nessa região eu vou ter um decote que vai fazer esse movimento, né? Então, como eu tenho esse decote, essa pencezinha aqui, eu posso eliminar com a fita crepe. Então, eu venho e passo fita crepe fechando, tá? Agora eu vou deixar ela aqui, mas aí quem for construir o modelo pode eliminar com a fita crepe esse volume que seria da pence, fazer uma região completa inteira sem costuras, tá? Então, vamos lá. Tenho que trazer isso aqui em direção a essa região, tá? E aí eu vou traçar a minha cintura que vai fazer esse movimento aqui, ó. Certo? Vou fechar aqui novamente essa parte da minha pence. E essa parte aqui também, ó. E o restante a gente já vai eliminar. Então, eu venho aqui, solto o que sobrou dessa construção, a gente vem eliminando aqui, ó. Certo? E vai prender aqui novamente. Como eu eliminei o volume, essa região ela ganha folga. Então, ó, eu venho e ajusto novamente o meu decote, tá? O decote costas. E aí eu venho e organizo essa região. Um xizinho indicando que não é essa marcação de cima, é a marcação de dentro, tá? Gente, quem tiver perguntas, pode ir deixando na caixinha de perguntas, tá? Sejam bem-vindas. Você não vê necessidade de ter um manequim com marcações? Sim, eu tenho um manequim escala real com marcações e eu odeio as marcações. Desculpa falar. Eu tenho o manequim escala real com as marcações, mas por que eu não gosto das marcações? Porque eu acho que o importante é a gente trabalhar o olhar, tá? A interpretação de modelos e a construção de modelos é muito mais o olhar do que as próprias marcações, que já estão ali te dizendo onde é que estão as regiões. As marcações são importantes para a gente aprender, sim, para a gente construir, sim, mas o mais importante é você desenvolver o olhar. Quando eu aprendi a técnica da mulagem, nenhum manequim da faculdade tinha marcação. E a minha professora, ela não deixava a gente fazer as marcações nos manequins para a gente desenvolver o olhar sobre o manequim, sobre o corpo. Porque quando a gente vai fazer uma mulagem diretamente no corpo de uma pessoa, o corpo não tem marcações. Tá? Então, por exemplo, você pode até marcar a altura de busto, cintura e quadril no corpo de uma pessoa, mas uma cava você já não marca. Então, e mesmo que você consiga marcar, perfeito. Mas tem muita coisa que é o olhar, tá? Então, você trabalhar o olhar para conseguir desenvolver aquilo é muito mais importante do que você ter uma marcação que quando você vai fazer já está ali te dizendo. Tá? Então, a marcação é ótima, te ajuda, mas para quem trabalha com moda, tem muita coisa que tem que desenvolver o olhar, tá? Então, eu hoje não vejo a necessidade de marcar nenhum manequim. Eu hoje não vejo a necessidade de marcar nenhum manequim. Por que eu marco? Porque eu ensino. Então, eu ensino para as pessoas como se desenvolver na mulagem. Então, eu marco o manequim ensinando como é que se marca o manequim e porque facilita o processo inicial. Mas eu prezo muito para que o aluno aprenda a se desenvolver no olhar. Então, se de repente ele for trabalhar no manequim que não tem marcação, ele consegue bater o olho ali e identificar todas as partes do corpo sem ficar perdido. Essa é a primeira aula que vejo de mulagem. Como faz para eu transformar em meu tamanho? Então, eu estou construindo no meia escala, tá? No manequim meia escala, mas da mesma forma que eu estou construindo aqui no meia escala, você consegue fazer a construção diretamente no manequim, tá bom? No manequim real. Então,
Vamos lá para o nosso. Deixa eu retornar aqui só para a gente relembrar como é o nosso modelo. Ó. Então, esse é o nosso modelo, tá? Eu já fiz a região da frente de acordo com o que eu quis, né? O modelo. E agora a gente vai construir essa outra região que falta, tá? Então, eu tenho a saia, vou construir já essa região da minha saia. E aí a gente vai construir o nosso babado, tá? Então, vamos lá. Alguém tem mais alguma dúvida? Ficou claro, faz todo sentido, muito obrigado. Nininha, é isso, tá? Então, o que é que eu posso falar? Deixa eu voltar aqui a tela para mim. O que é que eu posso falar? É muito importante as marcações, elas têm uma importância, elas vão te ajudar a você construir as suas peças de forma extremamente correta, tá? Então, correta em que sentido? Observando o caimento do tecido, observando se você está posicionando a tela corretamente, sabe, tudo. Mas o que é que acontece? É importante desenvolver o olhar, tá? Então, por mais que você tenha as marcações no seu manequim que te ajudam a construir as mais diversas peças, é muito importante você desenvolver o olhar para que você possa ter autonomia, né? Eu falo essa palavra assim, autonomia, para não ficar preso às marcações. Porque você pode se deparar você pode se deparar com um momento que você não tem as marcações no manequim ou não tem as marcações no corpo da pessoa. E aí isso vai ser muito de você, tá? Então, eu prefiro trabalhar com os meus alunos, eu trabalho com as marcações, mas eu sempre falo para eles, não se prendam às marcações, porque o mais importante dentro da mulagem, dentro de quem trabalha com moda, com costura, com modelagem, é desenvolver o olhar, tá? Acho difícil achar a linha lateral do corpo, só. Raquel tá falando. Robério Moura, você indica alguma marca de manequim para mulagem? Ó, eu já trabalhei com draft e atualmente eu trabalho com mulagem, tá? Manequins mulagem. Não tem me decepcionado, tem sido ótimo até o momento, eu super recomendo, tá? O manequim de mulagem. O resto eu consigo ver sem marcações, tá? Acho difícil achar a linha lateral do corpo só. Ó, a linha lateral do corpo tem um processo muito bom. Obrigado, madrinha. Minha madrinha está na live. A linha lateral do corpo tem um processo de identificação que é o seguinte: a linha lateral do corpo não é a divisão das medidas, tá? Pelo amor de Deus, gente. Porque muitas pessoas pensam que é só pegar a medida do busto, dividir por 2 e você vai ter metade, vai ter a linha lateral do busto. Você vai pegar a medida da cintura, dividir por 2 e você vai pegar a linha do quadril e medir por 2. Não é assim que funciona, pelo amor de Deus, gente. Porque o que é que acontece? A gente tem que observar o seguinte: o corpo ele não tem a distribuição por igual, né? A região da frente do busto não é igual à região das costas, então eu tenho mais volume na região da frente. A região da cintura, geralmente a gente tem essa distribuição proporcional. No entanto, no corpo real nem sempre funciona dessa forma. Você vai pegar muitas vezes corpos e pessoas que têm uma barriguinha ali, então tem um volume a mais. E a região do quadril, que a gente chama quadril, a gente tem no bumbum mais volume, que é a região traseira, do que na região da frente. Então eu não posso pegar essas 3 medidas, são as principais, dividir por 2 e marcar essa costura lateral, jamais, tá? Então, como é que eu recomendo, e eu tenho uma aula de marcação de manequim no YouTube, como é que eu recomendo a marcação dessa costura lateral? Você vai pegar a medida da circunferência total do busto, tá? Você vai pegar essa medida total e você vai pegar a medida da região das costas e a medida da região da frente, tá? Então você vai ver que vai ter uma diferença entre uma e outra. A região da frente, daqui para frente, você vai ter muito mais volume. Na região da cintura, a mesma coisa. No geral, os manequins eles estão proporcionais à cintura, mas nem sempre é assim. E a região do quadril, a mesma coisa. Você vai pegar a medida
tá? Total, e além de pegar a medida total, você vai pegar só a região traseira e só a região da frente. E aí você vai identificar que a região da traseira você vai ter muito mais volume e a região da frente menos volume, e na região do busto o oposto, mais volume na frente e menos volume na região das costas, tá? Você tendo essa lógica construída, essa observação construída, você consegue fazer as marcações, tá? Assim, de forma bem correta e bem organizada. Mas, pelo amor de Deus, também existem modelagens, métodos de modelagem que vai te indicar dessa forma. Você dividir por 2 e ali tá metade, metade, né? Como a gente diz, metade e metade. Mas, se a gente for observar, muitas coisas assim não funcionam, tá? Então, sempre estejam atentos, porque o volume do busto ele é maior e o volume do quadril ele é maior. Quem tiver perguntas pode ir deixando no nosso íconezinho de perguntas. E aí daqui a pouquinho eu abro novamente, tá? Agora eu vou construir a região da saia, só para relembrar o nosso modelo, tá? Ele é um modelo totalmente justo aqui nessa região, ó. Então eu tenho um modelo que ele vem justo, colado ao corpo. Deixa eu fixar aqui. Colado ao corpo, tá? E aí a gente vai fazer a região frente e a região costas. A região frente eu vou eliminar o máximo que eu conseguir de volume e a gente vai deixar sem pence. Já na região das costas, por mais que a gente elimine o volume, a gente não consegue deixar sem a pence. Então a gente vai trabalhar para deixar uma pence bem sutil, bem suave, tá? Então vamos lá. Professor, eu falo no corpo humano mesmo. Eu tenho que ter uma linha de... Deixa eu ver o comentário aqui. Eu tenho que ter uma linha reta na lateral mesmo. Isso. A costura lateral, toda costura lateral, ela tem que ser visualmente reta, tá? Ó. Então, ó, se você posicionar um esquadro, alguma coisa do tipo, essa tua costura lateral, ela tem que ser visualmente reta. É porque esse meu manequim, ele tá um pouco inclinado, tá? Ele tá um pouco, como é que eu posso dizer? Um pouco inclinado para frente. Mas visualmente essa costura ela tem que ser reta. Então você tem que olhar aqui e a tua costura ela tem que estar reta de cima a baixo. Uma dica que eu te dou se tu for trabalhar no próprio corpo é prende aqui na região da cava uma fita de cetim, amarra um pezinho embaixo e deixa ela cair na lateral do corpo. E aí tu vai conseguir observar o prumo dessa linha reta, tá? Essa é uma dica que eu te dou, que vai te ajudar muito nessa hora de identificar a costura lateral reta aqui. Gente, eu vou precisar voltar aqui para a região das costas, porque o que é que aconteceu aqui? Aqui na região das costas, eu falei para vocês que essa região, ela é uma região que ali a gente vê ela mais descida, né? Então, eu acabei eliminando aqui o volume na região da cintura, ó. Tava olhando agora o modelo e ele vem mais descido para cá, não tem problema. A gente vem aqui, posiciona um pedaço de tecido, ó, certo? Novamente. E aí eu vou fazer essa marcação mais para cá e vou retraçar um pouco. Vocês observam que no modelo ele é bem profundo, né? Ela vem descendo assim quase perto do início da região assim do bumbum, né? Então a gente vai posicionar essa região aqui, ó, a nossa tela. A gente vai trazer reta aqui para a lateral, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Deixa eu observar o modelo. Ela tem uma descidazinha aqui para a lateral, tá? Ó. Eu vou posicionar esse pedaço aqui, mas não se preocupem com esse pedaço. A gente vai colar, a gente pode colar esse pedaço com uma fita crepe para juntar as partes e se tornar uma parte única, tá? Então, seria meio que uma emenda que eu estou fazendo aqui, né? Mas aí eu posso colar aqui com fita crepe e se torna um recorte só. Então, como é que tá essa região aqui no meu modelo? Ela tá fazendo esse comportamento aqui, ó. Vocês podem observar que ele é mais profundo. E, consequentemente,
esse meu decote, ele vem para cá, tá? Então, ó, por isso que eu falo muito para vocês, na mulagem o processo é um processo de observação. Eu bati o olho uma vez e acabei construindo nesse formato. Mas aí você já bate o olho novamente e vê que, essa parte é assim, essa parte é assada, e aí você vai interpretando e vai construindo o modelo de acordo com a imagem que você tem, ou se você desenhou de acordo com a ideia que você criou, e assim por diante, ó. Ele é nesse formato, tá? Se vocês observarem aí a imagem. E aí, o que é que eu vou construir agora? Agora a gente vai construir a nossa região da saia frente e a região da saia costas. Quem tiver perguntas pode deixar no ícone de perguntas que eu já abro para responder, porque os comentários vão subindo, pessoal. Então, eu às vezes estou aqui, aí o comentário sobe. Dica maravilhosa, ó. Não sei como não pensei nisso antes. É o mesmo que os pedreiros fazem para achar o prumo dos mouros, conhecimentos cruzados. Amei. Exatamente. É essa mesma lógica, tá, Raquel? É essa mesma ideia que a gente faz para encontrar essa costura reta. Tanto até para fazer a marcação do manequim. Eu explico lá na minha aula como fazer a marcação dessa costura reta aqui, a marcação do centro da perna, que é para fazer a marcação o sentido do fio da tua calça e assim por diante, tá? Ó, deixa eu só ajustar a câmera. Aqui eu tô com essas minhas telas marcadas, tá? E o que acontece? Essas telas, elas estão marcadas, mas elas estão marcadas porque eu estou reaproveitando pedaços de tecido que eu tenho aqui. Eu tenho muitos pedaços de algodão cru, tá? Mas eu não costumo, como é que eu posso dizer? Aqui nesse manequim eu não ia trabalhar com a marcação da altura do quadril, mas já que eu tô aqui com essa tela com a marcação, que tá batendo aqui quase que com a ideia da altura do quadril, eu vou utilizar mesmo assim, tá? Então, ó, como é que vai funcionar a construção dessa região? Eu vou vir aqui para a lateral, ajustando essa região da linha do quadril, de acordo com a marcação da linha do quadril que eu tenho no meu manequim. Nessa região superior, o que é que vai acontecer? Eu tenho um volume aqui que eu tenho que eliminar para tornar essa nossa saia justa. Então, eu vou vir fazendo essa movimentação para a lateral, tá? Eu vou ajustar de forma diagonal. Certo? Então, eu preciso fazer esse movimento na diagonal, porque ele vai ser um movimento que eu vou estar utilizando o sentido do viés do tecido para se ajustar melhor à região da minha cintura, do meu quadril e assim por diante. Vou fazer piques na região da cintura, tá? E quando eu fizer essa movimentação, eu venho e ajusto novamente. Sempre que a gente faz piques nas nossas construções, a gente ganha folga no tecido, então a gente tem que ajustar novamente. Nessa região, eu vou eliminar todo o excesso aqui da lateral. E aí, qual foi? Gente, perguntas vão deixando, tô amando sua aula, que maravilha, Raquel. Então, gente, mais perguntas vão deixando no ícone de perguntas, porque as perguntas vão subindo e eu acabo não conseguindo ver. Nessa região aqui da minha saia, eu vou fazer a mesma movimentação. Então, ó, vou ajustar para lateral e prendo, lateral e prendo, lateral e sentido diagonal, tá, gente? Porque eu preciso tornar essa região mais justa que eu conseguir, tá? Ó, se eu observar que aqui tá puxando demais, porque nesse meu manequim tá solto, tá? Eu vou prender aqui para não se movimentar dessa região para lá, tá? Dessa região do centro para cá. Só essa região aqui, que eu preciso tornar a minha perna justa, colada. Então, ó, vou fazendo esse movimento e aí finalizo aqui, tornando a minha saia uma saia justa, que é aquela saia estilo secretária, tá? E aí eu vou fazer essa mesma movimentação na região das costas. Vamos lá. Eu tô construindo, só lembrando, eu tenho que lembrar, tá, gente? Eu tô construindo aqui no manequim meia escala, mas da mesma forma que eu estou construindo nesse manequim, vocês conseguem construir no escala real. É a mesma lógica, é a mesma técnica, é a mesma ideia, tá?
Então, da mesma forma. Então, é só repetir o processo no corpo ou diretamente no manequim escala real, tá? Então, vamos lá. Deixa eu marcar aqui a minha linha de centro, tá? Então, ó, vou posicionar aqui a minha linha de centro, tá? Deixa eu só bater o olho aqui para ver se está acompanhando a marcação que seria do quadril, tá? E aí, depois de fazer essa movimentação, eu vou prender até atingir a região aqui, que vai terminar a minha saia, que é essa altura aqui, tá? Vou trazer a minha tela acompanhando a marcação do quadril, quem tiver com sua marcação da altura do quadril, e vou prender aqui na linha do quadril, ó. E aí vai começar aquele processo de novo. Vou prender aqui para não se movimentar essa região. E aí vai começar aquele processo, ó. Vou jogar todo o volume que eu conseguir para lateral, para eu tornar toda essa minha saia justa. Só que diferente da região da frente, na região das costas a gente tem uma pence muito profunda por causa do volume do bumbum. Então eu não consigo tornar essa região tão justa. Tanto é que vocês vão observar lá no modelo que na região da frente não tem a pence, mas na região das costas tem a pence. E tem porque a gente não consegue eliminar tanto esse volume. Então, ó, deixa eu soltar aqui. Eu vou fazer esse movimento, ó, vou fazendo esse movimento para a lateral e vou prendendo, tá? Ó, faço esse movimento e prendo toda essa região até atingir a região da cintura. Já vou eliminar o excesso aqui dessa região, ó, tá? E o que sobrou de volume, isso é de regra. O que sobra de volume a gente junta e constrói a nossa pence. Então, vocês podem observar que eu tenho até uma pence aqui bem mais delicada, com menos volume, tá? Ó, vou eliminar o excesso aqui da região da cintura, que vai ser essa costura do nosso modelo. E aí eu venho e prendo toda essa região, tá? Gente, só lembrando que o meu curso está com as inscrições abertas, tá? E estamos com o cupom de desconto, 30% de desconto, válido até as 20 horas de hoje, tá? Depois disso, o curso ficará com um desconto de apenas 20%, tá? Então, ó, tô marcando aqui onde vai ser a minha pence. E ok, beleza. Essa parte tá ok. Aqui nessa região a gente vai fazer o mesmo movimento que a gente fez na frente, sabe? Ajustar aqui o máximo que a gente conseguir. Mas detalhe, nessa região a gente não vai conseguir tornar tão justa, porque a gente tem o volume do bumbum, tá? Então, com esse volume do bumbum, eu não consigo puxar esse tecido totalmente aqui para a lateral para ele ficar justo. Eu vou ajustar o máximo que eu conseguir e o restante eu vou deixar folgado aqui realmente, que é o bumbum que empurra esse volume, tá? Vamos ver se tem alguma pergunta solta por aqui. Graças a Deus te entendo. Meu Deus, eu li espanhol sem bem. Jossara, um beijo. Obrigado por estar na live. Eu lendo em espanhol sem nem saber espanhol. Então, ó, quem tiver perguntas, deixa perguntas no ícone de pergunta que já eu respondo, tá? Então, ó, vou começar a ajustar essa região aqui para a lateral, igual a gente fez na região da frente. Então, a gente vai fazendo esse processo num formato bem delicado, tá? Sem querer puxar muito esse volume, mas aí a gente vai ajustando o que a gente conseguir, tá? Tem coisas que não dá para forçar, tá? E se a gente forçar, não vai ficar legal. Então, vou fazendo esse movimento e observem que eu consegui ajustar bastante, mas ainda ficou um pouco aqui, tá? Mas aí é interessante que fique um pouco para que essa minha saia, ela não fique apertada demais sem possibilitar a movimentação do corpo. Isso não pode acontecer. A minha peça tem que possibilitar o movimento do corpo humano, tá? Tô remarcando aqui só visualmente porque eu acho que tá barrigudinho aqui. Então, organizei. Ó, vou marcar aqui a minha costura lateral.
tá? E aí a gente vai começar a definir o modelo aqui, de acordo com a nossa imagem do modelo ali atrás, tá? Vamos ver. Habla espanhol, Alisson diz. Obrigado, Maria, pela tradução para las que hablan español. Alison disse que todavía se puede anotar en el curso con un 30% de desconto hasta las 20. Alguma coisa assim, tá, gente? Eu não sei falar em espanhol, mas é alguma coisa assim. Ela tentou traduzir, tá aí o meu comentário, ela tentou traduzir o que eu falei em português. Pelo que entendi, a Fátima disse que não consegue entender o que você está falando, mas ela acha a sua página incrível. Ah, muito obrigado. Então, obrigado, Maria, também por traduzir. Gente, ó, o que é que tá rolando aqui no meu modelo? Agora a gente vai começar a definir o formato dessa nossa saia aqui, ó. Ela vai fazer essa descida até a lateral e daqui para frente ela continua reta, tá? Então, na frente ela tem uma descida reta e na lateral tem uma subida. Maria, muito obrigado por traduzir o que eu tava falando, tá? E muito obrigado mesmo. E obrigado a todos vocês que estão aqui, tá? Então, ó, vamos definir esse formato e a gente começa a trabalhar nos nossos volumes, que são os babados. Alguém está perguntando de onde eu sou, em inglês, tá? E eu nem lembro mais como é que se fala. Acho que se fala I'm from Brazil, tá? Então, vamos lá definir como a gente quer esse modelo aqui atrás. Gente, eu não vou trazer esse volume até aqui nessa região. Eu vou descer um pouquinho, porque eu acho que vai ficar um negócio muito estranho, direcionado aqui ao bumbum, sabe? Se eu trouxer muito alto esse volume. Mas vocês podem definir o modelo até... Boa noite, seja bem-vinda. Vocês podem definir como que... Até que altura ficaria isso aqui, tá? Ó. Então, o que é que eu vou falar? Ou o que é que eu vou fazer? Seria mais ou menos essa altura. Eu vou descer só um pouquinho de nada para não ficar tão aqui nessa região, sabe? E vocês podem definir como vocês querem esse volume. Ó. E aí eu venho desenhando realmente assim como que eu vou querer esse volume aqui, ó. E aí eu vou trazer esse formato aqui para frente. Certo? Olha que legal. Aí a gente já vai fazer um trabalho agora que é de eliminar as margens dessa nossa construção. Certo? Para facilitar o nosso processo de construção. E agora eu vou construir o volume, que é o babado desse nosso modelo. Eu nunca costurei nada, mas amo essa arte em todos os... Muito obrigado, Douglas. Feliz que esteja aqui. Espero que esteja gostando. Olá, eu amo costura, que maravilha. Espero que o conteúdo possa ajudar de alguma forma na página do Instagram e... Espero que essa aula também possa ajudar de alguma forma, tá? Então eu vou cortar aqui só um pedaço de tela, tá, pessoal? Não fujam, como dizem, não fujam. Deixa eu só cortar aqui um pedaço de tela pra gente construir esse volume, tá? Pra gente começar a construir o babado dessa nossa região aqui. Então, vamos lá ver como é que vai funcionar a construção desse nosso volume aqui, tá? Então, eu vou traçar aqui a minha linha de centro. Tá? Só um minuto, pessoal. Já estou voltando aqui para o manequim.
Enquanto isso, vão deixando suas perguntas, suas dúvidas. Quem tiver mais dúvidas, pode deixar no íconezinho da pergunta, gente. Eu falo para deixar a pergunta no íconezinho da pergunta, porque às vezes pode deixar nos comentários e sobe lá para cima, né? Fica lá em bonito, tá bonito que fazem. Muito obrigado, Carlos. Eu amo costurar em todos os aspectos. Eu não sei costurar, mas quero comprar uma máquina. Poderia dar dicas para iniciantes? Posso sim, eu posso anotar isso como uma possibilidade de conteúdo para trazer muito em breve, tá? Aqui na aula eu já não consigo te dar alguma dica muito específica, porque para aproveitar o momento para terminar de construir o modelo, tá? Mas eu posso anotar isso como possibilidade e também, se você precisar de alguma orientação, pode estar mandando mensagem no privado que eu também posso estar vendo com você. Tá? Então, vamos lá começar a construir. Eu falo para deixarem as perguntas no ícone de pergunta aqui na interrogação, porque às vezes mandam as perguntas aqui no comentário e às vezes sobe, tá? E aí acaba perdendo, para não correr esse risco, tá, gente? Então, vamos lá começar a construir esse volume aqui, tá? Eu vou descer só um pouquinho, porque esse tá um pouco alto aqui, para ficar mais fácil de vocês. Não, acho que é melhor subir um pouco mais para vocês visualizarem melhor, né? Porque os comentários às vezes ficam na frente. Ó, vamos lá começar a construir esse modelo. Eu vou pôr um alfinete aqui só para prender esse volume e ele não se movimentar. E esse volume aqui eu vou prender aqui junto a essa região, tá? O que é que vai acontecer com esse nosso volume? Eu vou prender ele aqui e atingir até a altura que eu quero, tá? Como ele é mid, eu ficaria com ele mais ou menos até essa altura mesmo. Então, nessa região eu não tenho manequim, né? Não tenho espuma do manequim. Eu vou prender a nossa tela nesse formato, ó, como se eu tivesse alinhavando, né? Como se eu estivesse costurando a mão. E como é que a gente vai trabalhar agora para construir esse volume? A gente vai trabalhar da seguinte forma. A gente vai posicionar esse primeiro alfinete, a gente posicionou, tá? Deixa eu colocar ele de forma que ele termine exatamente na costura de baixo. E aí, depois de posicionar esse alfinete, a gente vai fazer um pique, ó, em direção a ele. Ó, faço um pique em direção a ele e deixo uns milímetros poucos bem próximo. E aí eu começo, ó, a jogar volume para baixo, ó. E esse vai ser o movimento que eu vou fazer em toda a minha construção. Faço um pique, jogo o volume para baixo. Faço um pique, jogo o volume para baixo. E assim por diante, tá? Ó. Então, eu vou abrir esse pique, ó, organizo a minha tela, posiciono um outro alfinete mais para frente, certo? Ó. E aí eu faço um novo pique aqui em direção a ele. Tá? O ruim é que esse manequim não é estilo saia, então ele tá caindo aqui essa região, tá? Mas, ó, vou fazer um novo pique aqui em direção a ele. E aí, ó, mais volume eu consigo jogar aqui para baixo, tá? Então, vamos fazendo essa movimentação. Abro esse meu pique, ó. Abro o pique, o volume tá indo para baixo. Vou vir aqui em uma nova marcação mais para frente. E vou fazer a mesma coisa. E aí a gente tenta manter uma distância entre um pique e outro, tá? Sei lá, é uma distância padrão que vocês quiserem. Eu acho que com 2 centímetros tá bom para mim trabalhar. Então você mantém com 2 centímetros. Eu prefiro deixar 1,5, 3 e assim por diante. Cada um que define a quantidade de piques e tal, ó. Então vamos para um novo alfinete, ó. Estou tentando deixar aqui com cerca de 2 centímetros de distância de um para o outro. E aí, ó, depois um novo pique, um novo alfinete, tá? E por enquanto ele vai ficar assim meio estranho, mas já já a gente vai ajustar esse volume, tá? Espera aí. Vamos lá, então, ó. Um novo alfinete. Aqui eu já posso prender diretamente, né? Que tem manequim, então. Certo, ó. Tô voltando aqui para prender nessa região que também tem.
E aí, ó, abro o pique, jogo o volume para baixo. Um novo alfinete. Certo? E aí um novo pique. E aí a gente finaliza essa região aqui, tá? Aqui vai vir até mais ou menos esse nosso ponto. O que é que vai acontecer, gente? Eu vou construir com um recorte, né? Com uma costura lateral aqui. Mas aí, mas eu não queria ter essa costura aqui. Não tem problema. Você junta um lado com o outro e fecha a costura, elimina a costura, tá? Ó. Deixa eu só prender aqui nessa região. Você não precisa ter essa costura lateral aqui, tá? No seu volume, no seu babado. Você pode eliminar esse volume aqui, tá? Ó. Então, eu vou eliminar aqui o que está sobrando nessa região. E daqui para frente a gente vai eliminar e deixar o tamanho que a gente quer, tá? Então, deixa eu vir aqui, ó. Eu estou fazendo aqui mais com um processo visual, como eu falei para vocês, tá? Mas aí vocês podem utilizar alguma medida para fazer a eliminação. Eita, gente, desculpa que o manequim estava mais para lá. Deixa eu ver os comentários, o que é que tem de pergunta para a gente continuar fazendo, tal. Vamos lá, pergunta como calcula a metragem do tecido necessário para desenvolver cada parte da mulagem. Então, você tem que medir o comprimento pela largura, tá, gente? Sempre é esse padrão. Como é que eu sei quanto eu gasto de tecido aqui para uma blusa que vem do ombro até o quadril? Você mede do ombro até o quadril e adiciona mais 10 centímetros de imagem. Então, eu sempre trabalho adicionando mais 10 centímetros de imagem no comprimento. Na largura, eu sempre trabalho adicionando cerca de 15 centímetros, tá? 15 centímetros porque eu sou exagerado, mas dá para fazer com cerca de 10, 12 também na largura. Mas na largura eu prefiro trabalhar com a medida aí de cerca de 15 centímetros sempre. Já no comprimento, eu sempre trabalho dessa forma, eu adiciono mais 10 centímetros. Vou construir uma peça que é só do ombro até a cintura, então eu meço do ombro até a cintura e adiciono mais 10 centímetros. Esses 10 centímetros, na lógica, é 5 para baixo, 5 para cima, que é um volume a mais para eu conseguir cortar, marcar, reajustar se for preciso e assim por diante. Quando você deixa cair o tecido abrindo, você calcula para fazer mais ou menos a mesma abertura? Sim, exatamente. Tanto a distância entre um alfinete e outro, ó, tá? Ó. Tanto essa distância entre um alfinete e outro, eu tento manter a mesma distância, quanto a abertura do pique, eu tento manter a mesma abertura. Vai ter momentos em que a gente vai abrir um pouco mais e vai ter momentos que a gente vai abrir um pouco menos. Isso vai acontecer porque é um processo muito visual. Eu não tenho como medir a abertura desse pique, mas é uma coisa que a gente vai trabalhando no olho para conseguir jogar a mesma quantidade de volume, tá? Mas aí tenta deixar a mesma distância. A distância dos piques que define o babado... Não, o que define o babado no sentido de volume não é a distância entre os piques, mas sim a abertura do pique, tá? Eu vou te mostrar o seguinte. Deixa eu pegar um pedaço de tecido aqui. O que é que vai definir... o que é que vai definir o volume do teu babado? É a abertura do pique, tá? Olá, Sônia, seja bem-vinda. É a abertura do pique, tá? Como assim a abertura do pique? Quanto mais eu abro o meu pique,
depois de fazer ele, mais volume eu jogo para baixo e mais volumoso vai ser o meu babado, tá? Ó, vocês vão ter aqui esse tecido e observem esse corte que eu estou fazendo. Esse corte é o pique, tá? Deixa eu prender aqui com alfinetes aqui, que fica melhor para a gente visualizar. Vou pôr um alfinete aqui, ó, bem próximo do meu pique, que é para prender a minha tela. O que é que vai definir o volume do meu babado? A abertura, ó. Observem que quanto mais eu abro, mais volume está descendo aqui para baixo e mais volumoso está ficando o meu babado, o meu volume que eu estiver construindo aqui para baixo, tá? Então, o que vai definir é a abertura, ó. Quanto mais eu abro, mais o volume ele desce, tá? Então, ó, estou fazendo aqui esse primeiro pique. Se eu só abrir isso, eu só tenho isso aqui de volume embaixo, ó. Se eu abrir isso, eu tenho isso de volume embaixo. Então, quanto mais você abrir esse pique, mais volume você vai ter, ó. Observem esse primeiro pique que eu estou fazendo. Vou deixar nessa quantidade. Já observem esse segundo que eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer um pique e, ó, olha esse segundo. O segundo aqui, nessa região, tem mais volume do que esse primeiro aqui, ó. Ele está jogando mais volume do que o primeiro. Então, deixa eu prender aqui e deixa eu jogar um outro aqui, ó, para vocês verem. Então, ó, o que vai definir, observem que esse está subindo o volume aqui, esse está empurrando para cá, e aqui no centro a gente não tem um volume empurrando para cima. Por quê? Porque a gente colocou pouquíssimo volume aqui no centro. Então, ó, o que vai definir o volume do teu babado e o volume do teu godê ou da tua construção volumosa é a abertura do teu pique. Quanto mais você abre ele, mais volume você joga dentro do seu babado, tá? Então, deixa eu cortar aqui mais um pedaço para a gente fazer essa região. Aqui a gente vai precisar de um pedaço um pouco menor, tá? Na construção de babado e de volume, como é que eu sei a medida? Eu acho que vai vir essa pergunta a qualquer momento. Como é que eu sei quanto de tela eu vou gastar para construir o volume ou babado godê? Professor, e para peças drapeadas e com babados, como calcular a quantidade de tecido? Eu estava adivinhando, tá vendo? Gente, quanto mais abrir el tajo, mais volume abarro. Abaixo, sei lá o que. Obrigado, Maria, por traduzir mais uma vez o que eu estou tentando transmitir. Gente, como é que eu calculo a quantidade de volume que eu vou trabalhar na minha tela? Ó, para o babado godê, você tem que pensar o seguinte. Ó, o que é que eu tenho que pensar? Aqui eu trabalhei até aqui, nessa região. Então, eu tenho que pensar o seguinte. Qual é o comprimento que eu quero esse babado? Então, eu tenho 20 centímetros aqui, tá? Essa é uma medida que eu tenho de comprimento. Isso daqui, se eu for trabalhar com a minha tela inteira, eu tenho que dobrar essa medida. Eu vou trabalhar um babado que eu quero ele inteiro, né? Por exemplo, se eu fosse trabalhar daqui até a região da frente, eu tenho que dobrar essa medida. Então, de 20 eu tenho que trabalhar com 40. Só que eu tenho que pensar que entre esse comprimento aqui e esse comprimento da frente, eu tenho ainda a medida que seria a circunferência, né? Aquela circunferência que a gente tem do volume entre um e outro. E qual vai ser essa distância da circunferência entre um volume e outro? Vai ser assim, vai ser quase que 20 centímetros também, sabe? Vai ser uma coisa mais ou menos nessa lógica. Então, geralmente, o que é que eu vou fazer? Eu vou construir um babado de 20 centímetros, eu pego uma tela com triplo, tá? Porque nesse caminho eu tenho o volume do comprimento de um lado, o volume do comprimento do outro, o volume da circunferência que eu vou precisar e ainda tenho a margem, aquela margem que a gente precisa para marcar, cortar, reorganizar e assim por diante. Então, no geral, eu faço já esse cálculo. Eu vou fazer um babado com 20 centímetros de comprimento, então eu já corto ali uma tela de 60 de comprimento por 60 de largura, fazendo o círculo total, né?
Perdão. Se eu vou trabalhar uma tela que um volume, como é que eu posso dizer, um babado que vai ser meio godê, metade, aí eu trabalho com metade dessa lógica. Ah, vou trabalhar com 20, aí eu adiciono mais 10, né, que seria a lógica de 30, tá? Que aí foi o caso do que a gente estava fazendo mais ou menos aqui, né? Então, ah, num Godê total, vocês podem trabalhar com a lógica de, ah, de 60, perdão, de 3 vezes o comprimento que vocês vão trabalhar, tá? Vou fazer um círculo total, trabalha com 3 vezes esse comprimento. Vou trabalhar um semicírculo, metade, né, o volume, trabalha com metade dessa lógica. Então, se você vai trabalhar com, só vou trabalhar metade, meio círculo, e aí a lógica de um círculo total é 60, você trabalha com 30, tá? Maria, só falando para Maria, essa margem que eu estou falando não é margem de costura, tá? Essa margem que eu falo na mulagem é a margem que a gente tem aqui para trabalhar a construção. Margem de costura a gente só pensa depois que a gente faz toda a nossa mulagem, a gente tira do manequim, faz as correções, as marcações, aí a gente começa a fazer margem de costura, tá? Mais uma pergunta, desculpa ser chata, no babado você tem o fio direito no meio costa, certo? Isso, exatamente. O babado, o sentido do fio, eu posicionei aqui, ó, centro, costas, tá? Então, o sentido do fio, para a gente cortar aqui reto, eu posicionei nessa região aqui, para não ter nenhuma interferência em nenhuma outra região, tá? Ó, aqui a gente vai começar a construir o restante desse babado, ó. Então, ó, como é que eu estou trabalhando aqui? Eu estou trabalhando aqui a região que seria do babado para baixo. Então, eu estou tendo... Deixa eu trazer mais para cá. Boa noite, Mires, moda, beleza. Como é que eu vou trabalhar aqui, ó? Eu tenho 13 centímetros daqui para baixo. 13 vezes 3, pensando assim, mais ou menos, eu teria 39, né? Aí a gente já arredonda para 40. Nunca fazer construção assim com volume quebrado, tá? Já arredonda para 40. Qual seria mais metade de 40? Seria cerca de 20. Então, aqui eu tô tendo mais, 24 centímetros, porque eu sou exagerado, mas a lógica com 20 você consegue trazer até aqui mais ou menos, tá? Então, eu estou trabalhando com 24, mas aí com 20 vocês já conseguem fazer esse processo, tá? Então, vamos lá trabalhar. Então, eu sempre tento deixar assim mais margem, sabe? Eu sou muito exagerado nisso. Eita, gente, eu estava posicionando aqui no sentido do fio errado, tá? Vou traçar aqui o sentido do fio na frente novamente. Perguntas. Como a mulagem aguça a criatividade? Você sempre arrasando. Ai, muito obrigado, Miriam. Eu acho que é Miriam que fala. Seja muito bem-vinda. Dúvidas, se vocês tiverem dúvidas, vão deixando no ícone de perguntas, tá? Porque, repetindo, sempre acontece de os comentários irem subindo, tá? E ficarem lá para cima, tá? Então, para eu não perder a pergunta de vocês, deixem no ícone de perguntas. Aqui nós vamos começar a aprender novamente, ó. Primeiro esse centro. E aí eu vou prender aqui essa região para não atrapalhar nesse momento movimentando, ó. Um pique até esse alfinete. E aí eu já vou começar a abrir, ó, o nosso babado. Observem já o volume caindo aqui para cá, ó. Vou prender só para ajudar a construir. E aí eu venho mais para cá, vou posicionar um novo alfinete. Tá, ó. Posicionei um novo alfinete e vou fazer um novo pique até aqui. E aí a gente vai fazendo esse movimento, ó. Abro o volume, vou jogando aqui para baixo. Vou prender aqui nessa região só para não descer esse volume e cair aqui em cima da minha construção, ó. Ajusto.
Vou prender nessa região. Vou fazer um novo pique. E aí eu continuo essa movimentação. Abro o pique. Vou prender aqui só para não cair enquanto eu organizo. Ajusto. Prendo novamente. E aí eu vou fazendo esse processo, ó. Um novo pique. Gente, dúvidas vão deixando na nossa caixinha, tá? Ó. E aí, ó, abro um novo pique. Jogo o volume para baixo. Deixa eu organizar aqui esse alfinete que ele não ficou muito legal, tá? E aí um novo pique, tá? Ó. E aí o meu volume já está caindo aqui para essa construção. E aí eu vou dar um último pique aqui nessa região e terminar esse volume na lateral, tá? E aí eu venho e ajusto aqui essa última região. E aí eu vou começar a eliminar o excesso dessa minha construção, tá? Então, eliminando aqui a nossa margem, já vou vir aqui, ó, eliminando a margem dessa nossa região. Aqui ela é um pouco mais curta na frente. E aí eu vou fazer esse movimento até atingir aqui a nossa região lateral, tá? Ó. E aí a gente tem esse volume aqui assim. Como a gente está trabalhando com algodão cru, ele não pesa, né? Ele não cai. Então a gente não tem aquele efeito que a gente tem no nosso modelo, né? A gente tem um modelo um pouquinho mais armado aqui, tá? Ó. Então aqui eu vou juntar essa região com essa região. Tá? E aí a gente tem esse nosso volume aqui definido, tá? Se eu quiser mais volume, o que é que eu faço? Abra os piques, tá? Então, essa é a lógica que vocês vão seguir para construir o volume. Ah, quero mais volume, abra os piques. Quero menos volume, abro menos o pique, tá? E assim por diante, ó. Então, essa vai ser a lógica do nosso babado. Vamos às perguntas. Só um minuto. Boa noite. Tem alguma medida de um pique a outro? Geralmente eu tento... eu tento manter a mesma distância, tá? Não tem uma regra de distância. Eu geralmente trabalho aí com 1,5, 2 centímetros, tá? Então, vai trabalhando com essa lógica, 1,5, 2 centímetros, e aí tenta manter a distância entre um e outro ser uma distância igual, tá? Então, eu já estou marcando aqui a minha costura do babado, seria aqui. Aqui eu não vou marcar uma costura, porque eu posso colar com fita crepe e fazer ela inteira, tá? O babado inteiro. E aí, ó, vou marcar aqui onde vai ser a minha costurinha. Se eu quiser, eu venho aqui e marco a terminação também, eu deixo para marcar fora da mesa, tá? Eu prefiro marcar essa terminação aqui fora da mesa do que aqui. E por último, a gente falta construir aqui o quê? A nossa manga, que é uma manga godê também, tá? Que são duas mangas godês. Mas aí a gente só vai construir uma, por quê? Porque com uma a gente consegue reproduzir duas partes, tá? E aí
Quem quiser pode fazer uma mais curta, outra mais longa, mais comprida e assim por diante, tá? E, professor, meu celular travou quando ia explicar sobre a quantidade de tecido para drapeados. Para drapeados e com babados, o cálculo da quantidade de tecido. Ó, o drapeado e o babado é a mesma lógica, tá? Você vai medir a quantidade que você vai trabalhar e você vai adicionar o triplo, tá? Geralmente eu trabalho com o triplo. Por quê? Porque tanto babado quanto drapeado a gente gasta muito volume. No drapeado, depende do drapeado que você vai fazer, tá? O drapeado você tem que medir a região e você tem que imaginar o que é que vai acontecer com o tecido que você vai trabalhar ali. Então você vai trabalhar o tecido e você vai fazer o quê, ó? Eu vou trabalhar, sei lá, um drapeado do centro para aqui para o meu quadril. E aí esse drapeado eu vou jogar o volume para onde? Vou construir as pregas para onde? Ah, eu vou construir as pregas aqui todas para a cintura. Então eu tenho que imaginar qual é o movimento que vai acontecer com esse meu tecido. Se eu vou trabalhar um drapeado aqui para a cintura, o que é que vai acontecer com o meu tecido? Meu tecido ele vai fazer esse movimento, né? Ó, ele vai fazer esse movimento. Cada vez que eu puxar aqui, o tecido vai vir para cá. Então onde é que eu tenho que jogar volume para eu conseguir fazer esse drapeado e não faltar tecido? É aqui na minha lateral, nessa região. Ah, eu vou construir um drapeado que ele é aqui na região do quadril, né? Ah, vou construir uma saia toda drapeada aqui na região do quadril, da cintura aqui até o quadril. E aí, de onde vai partir esse drapeado? Esse drapeado vai vir de baixo para cima ou vai vir de cima para baixo? Se ele vem de baixo para cima, ó, o que é que vai acontecer com o meu tecido? Cada vez que eu dobrar ele para cá, ó, ele vai encolher aqui. Então, eu tenho que ter volume onde? Para baixo. Se eu vou trabalhar esse drapeado de cima para baixo, eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar ele para cá, né? Ó, estou fazendo o movimento e dobrando, dobrando, dobrando. Onde é que eu tenho que ter volume? Para cima. Então, a lógica é essa, tá? E, no geral, teu volume tem que atingir toda a região. Pega sempre a região mais larga. Ah, vou trabalhar até o quadril. E aí, o que é que vai acontecer, ó? Tu vai construir uma peça que vem até aqui na região da cava, né? Então, tu tem que ter a altura para atingir isso aqui e a mesma medida da largura tem que atingir isso aqui também, tá? Ó, o que aí acontece? Se tu vai trazer isso aqui para cá, ó, no que tu jogar o teu tecido para cima, ele tem que ter bastante tecido, porque tu vai fazer isso, ó, dobra para cá, dobra para cá, dobra para cá. Tá? Então, esse teu tecido ele vai se movimentar. Então, tem que ter tecido para atingir aqui essa região também. Então, o pensamento é, vou construir um drapeado em qual região? Depois da região, qual é o movimento que vai fazer esse drapeado com o meu tecido? E aí, tu vai medir a largura e vai deixar mais. Se é para cima, deixa para cima. Se é para o lado, deixa para o lado. Se é para baixo, deixa para baixo. E assim por diante. Mas, no geral, deixa também para a lateral, porque o tecido acaba se movimentando e precisando também, tá? Dúvidas, perguntas, comentários? A minha técnica de fazer babado, obrigado, Alisson, por nada. Espero que possa ajudar de alguma forma. Alisson, vai ficar gravada a live? Vai sim. Vou deixar a live gravada. Quanto custa esse manequim? Eu não sei exatamente quanto ele está custando agora, mas eu acho que é na faixa de uns R$ 500, tá? É um manequim meia escala da Manequins Mulagem. É ótimo para estudar, é ótimo para praticar, é ótimo para testar modelos, testar técnicas, tá? Entra lá no site do Mundo Mulagem e dá uma olhada, tá? Se tem Informidável, entendi sua lógica, vai ficar gravada a live, vai sim, e ver se tem o manequim. Mas fiquem atentos que nos próximos dias eu vou estar liberando um cupom, tá? Em parceria com a Mundo Mulagem. Como calculo a metragem do tecido necessário para ir desenvolvendo cada parte da mulagem da peça. Calcular a metragem do tecido necessário para ir desenvolvendo cada parte da mulagem da peça. Então, isso
Acho que eu respondi lá no começo. Não sei, eu acho que eu já respondi essa parte. Professor, aham, já respondi essa pergunta. Obrigado, você é maravilhoso. Muito obrigado. Por favor, fale inglês, eu não entendo. Infelizmente, eu não sei falar inglês, tá? Eu só sei, assim, ler o que está escrito em inglês. Eu sei o que é que está escrito. Eu vejo escrito em inglês, eu sei o que é que está escrito. Minha mente processa. Eu sei que a pessoa falou ali, por favor, fala inglês, eu não entendo. Mas eu não sei falar inglês, eu não desenrolo. Mais barato do que usar draft. Então, ah, gente, vamos fazer agora o babado dessa região, que ela vai ser a nossa manga, tá? Como é que vai funcionar? Lembram como eu falei para vocês, né? A mesma lógica aqui. Primeiro, eu tenho que ter a medida da quantidade que eu quero aqui de comprimento. Então, eu tenho 7 centímetros. Vamos supor que vai ser com 7 centímetros, tá? Além dos 7 centímetros, eu também tenho que ter uma medida aqui. Aqui vai ser quanto? Também vai ser 7. Então, já tem o dobro. 7 com 7 já dá 14. Vamos arredondar isso para 15. E aí, o que é que falta aqui? Também a região da nossa cava. Eu tenho mais 7. Então, eu tenho basicamente aqui o cálculo jogando a ideia do triplo, né? 7, 7 dá 14. E aí, 14 com 7, 21. E aí, vamos deixar uma margem para conseguir cortar, organizar e tudo mais. 21, vamos deixar aí mais uns 5 centímetros para fazer o processo, tá, gente? Então, eu posso cortar uma tela com 21, a gente já consegue fazer. Só que eu sou um pouquinho exagerado, então eu vou trabalhar aqui com 25 centímetros, tá? Deixa eu cortar aqui a minha tela com 25. E aí, eu vou cortar um quadrado perfeito, de 25 por 25. Tá, gente? Então, deixa eu aqui organizar a minha tela. Quem tiver mais perguntas, joga aí no ícone de perguntas que já já eu respondo, tá? E aí, quando se trata desse tipo de construção que a gente vai fazer agora, é um tipo de construção que a gente vai... Gente, eu vou só mostrar aqui novamente o modelo para a gente relembrar o que é que a gente vai fazer agora. Agora a gente vai construir essa região da manga, tá? Ó, olha que linda essa nossa manga aqui no nosso modelo, tá? Observem que essa manga, ela tem uma pontinha aqui caindo, tá? A gente pode fazer ela da seguinte forma, a gente pode trazer ela acompanhando essa nossa cava, vem acompanhando a cava e desce uma ponta, duas pontas que são presas aqui, ó, mais ou menos essa altura, na lateral. E deixa cair o volume. Ou quem quiser pode fazer ela acompanhando o próprio volume da cava e terminar aqui na cava e daqui para baixo deixa mais comprida. Também é uma ideia, tá? Eu acho que facilita mais o processo fazer ela acompanhando a cava e deixar ela mais comprida aqui na lateral, tá? Do que fazer ela acompanhando a cava e descer aqui na costura lateral. Vamos fazer no formato mais simples para não complicar as nossas vidas, tá? E todo mundo poder fazer um modelo lindo, maravilhoso. Já quero ver todo mundo que está nessa live montando e reproduzindo esse modelo, tá? Então, tá assistindo, tá aprendendo, monta lá o modelo e marca no perfil. Aprendi com o Alisson, com a Fashion Mulagem e assim por diante, tá? Me ajudem a divulgar o meu perfil. E eu queria pedir principalmente para vocês que se inscrevam no canal do YouTube. Se inscreve, ativa o sininho, dá like, porque tem várias aulas lá, tá? Eu tenho trabalhado no YouTube para deixar mais aulas lá, mais conteúdos e me ajudem a organizar o meu canal no YouTube, tá? Então, eu vou descer um pouquinho aqui o manequim para a gente trabalhar na nossa manga, tá? E aí eu vou ficar de pé, mas aí...
tava fazendo sentado até esse momento, me desculpem, porque eu tô com os dois joelhos inflamados, então eu tenho que evitar ficar em pé, sabe, gente? Mas aí essa região não vai ter jeito, eu vou ter que fazer em pé. E aí eu peço desculpas para vocês, porque eu tô dando essa aula todinha em pé ou sentado, e aí aconteceram umas coisas com os meus joelhos esses dias, e aí eles estão os dois inflamados. Mas aí eu já tô cuidando deles, já passei no médico e já tô caminhando melhor, ficando melhor, tá? Como é que vai funcionar essa nossa construção aqui do volume? Você poderia fazer a live no YouTube também. Sim, seria maravilhoso. Só que o que é que acontece, gente? Eu preferiria fazer no YouTube, só que o meu YouTube, por eu ter poucos inscritos, o YouTube limita a quantidade de pessoas que vai entrar na live, tá? Então, se eu começar uma live hoje, ele vai colocar todos que estão inscritos, mas aí pessoas que não estiverem inscritas que forem entrar, eles limitam para 25 pessoas. Então, por enquanto eu estou evitando isso. Por quê? Porque eu não tenho tantos inscritos. Então, se vocês se inscreverem no meu YouTube, aí isso já ajuda, sabe? Quanto mais inscritos eu tiver, mais eles liberam. Eu preciso atingir 1.000 inscritos para eles liberarem vários recursos que eu não tenho, tá, gente? Então, vamos lá. Como é que vai funcionar a construção desse nosso babado aqui? Eu vou subir um pouco mais a câmera, tá, gente? E vou trazer um pouco aqui mais perto. Como é o nome do canal? É Fashion Mulage também. É o mesmo nome do YouTube. Só é digitar lá Fashion Mulage Alisson Lima, tá? Mas tem que colocar o Alisson Lima, senão vai aparecer outros perfis, tá? E é a mesma foto que tá aqui no meu perfil tá lá. Então vocês conferem para construir, para fazer isso, tá? Ó, vamos construir o babado dessa região. A nossa linha aqui do centro, ela tem que ficar no sentido do fio. O sentido do fio vai ser sempre o quê? O que a gente tem de reto aqui na lateral. O que é que a gente tem de reto? No manequim a gente tem a costura, mas a costura não é reta, tá? Ela é mais ou menos para lá e para cá. Então eu vou acompanhar essa lógica da nossa costura lateral que eu tenho aqui, tá? E aí, quanto que eu vou deixar de volume aqui nessa região? Ó? Eu vou definir, eu quero quanto de volume aqui para cá, nessa nossa construção. Eu quero 5, eu quero 7, eu quero 10, tá? Então, ó, vou deixar mais ou menos essa medida aqui, ó, de volume para o nosso babado. Depois que eu definir isso, aí, ó, tá posicionado reto. Vou prender aqui nessa região do ombro, tá? Mas aí a gente precisa definir se a gente vai querer ela no ombro ou vai querer um pouco mais aqui para cima, tá? Então vou deixar ela um pouco mais para cima, porque essa manga ela vai servir também de alça para sustentar a minha estrutura, tá? Dúvidas, perguntas, vão deixando no ícone de perguntas, tá, gente? Isso, pessoal, se inscreve lá, divulga bastante para que o pessoal se inscreva, tá? Ó. Qual é a lógica aqui? Aquela mesma lógica que a gente fez, ó, um pique. No nosso caso, esse pique aqui vai ser essa abertura total, aqui, ó, até atingir aqui em cima, ó. E aí, deixa eu fazer esse movimento aqui. Não, vou trabalhar para esse lado mesmo. Ó, o que acontece? Faço o pique, aí eu vou começar a trabalhar o volume, tá? Ó, eu vou inverter aqui essa nossa tela, porque vai ser mais fácil a gente trabalhar aqui de cima para baixo, tá? Do que de baixo para cima. Ó, como é que vai funcionar aqui? Ó, prendi a minha tela, vou prender aqui só para ela não se movimentar, e a gente vai começar a fazer aquela mesma lógica. Ó, o pique, vou jogando o volume aqui para baixo, tá? Ó. Vou ter que sair, professor, com dor no meu coração. Sem problemas. Um grande beijo. A aula vai ficar gravada. Depois assiste o restante. E em breve teremos mais. Então, pessoal, vou começar a ajustar aqui. Ó. Abro o pique. Um novo alfinete. Tá? Faço um pique até esse alfinete. Abro novamente. Ó. Observem que o volume já está sendo jogado aqui para dentro.
E aí façam esse movimento, ó. Um alfinete, um novo pique. E aí a gente vai fazendo essa nossa movimentação, tá? Ó. Aqui eu vou seguir a marcação da cava, tá? Ó. Então eu vou fazer aqui seguindo a marcação da cava que eu tenho por baixo. Então eu tô olhando a cava por baixo, ó, e tô marcando os alfinetes, ó. 1, 2, 3 e assim por diante. Ó, abro o volume. Aqui eu acho que eu vou ficar com pouco volume. Acho que não vai ficar tão volumosa como o modelo lá, tá? Mas aí, se vocês forem construir, vocês abram bem mais o pique e tal, para deixar bem volumosa essa construção. E aqui eu vou finalizar nessa região da minha cava, ó, embaixo da finalização aqui da nossa cava. Vou eliminar o excesso que eu tenho nessa região. Ó. E aí vou fazer o mesmo movimento aqui nessa outra região. Então, ó, vou abrindo o pique. Dúvidas, pessoal, vão deixando na caixinha de dúvidas, de perguntas, no ícone de perguntas aí. Ó, vou abrindo. Observem que vou abrindo e o volume vai entrando, tá? Ó. Aqui eu tenho que abrir bem próximo ao alfinete, ó. Então, eu vou fazendo essa movimentação até atingir aqui a região da nossa cava aqui, ó, embaixo do nosso braço. E aí eu prendo essa região aqui. E aí, se eu quiser, eu posso fazer um último pique ou só eliminar aqui o volume realmente, ó. Terminei de fazer isso, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a organizar esse volume que a gente tem aqui, ó. Certo? Então, ó, vou vir aqui eliminando. E aqui é a mesma coisa, tá? E aí a gente vai definir aqui uma costura nessa região. Certo? E aí está pronta essa nossa construção. Como aqui a gente está trabalhando com a nossa, como é que se diz? Nosso tecido tela de algodão, ó, repito novamente, vocês não vão ter isso pesando e caindo aqui para baixo. Mas aí vocês, com o tecido pesado, podem fazer essa construção. Deixa eu só organizar um pique aqui atrás. Vocês podem fazer essa construção e adicionar mais volume aqui, tá? Nessa região. E aí ela vai pesar e vai cair essa estrutura, tá? Ó, a manga de vocês ela vai cair e vai pesar, tá? E aí vocês façam essa manga com muito mais volume. Como é que eu faço isso com muito mais volume? Abrindo mais, tá? Então, por exemplo, eu posso também fazer metade dela, tá? Metade dessa manga.
E aí, como é que funcionaria essa metade? Pegar esse círculo todinho e construir só daqui até aqui. Então, eu vou ter ela bem volumosa. E a outra metade eu simplesmente replicar, tá? Fazer ela o dobro. Depois medir a outra região e fazer também, tá? E aí eu vou ter ela bem volumosa aqui, ó. Mas aí, ó, a lógica vai ser essa do nosso modelo. Eu acho que esse nosso volume está muito volume, tá? Ó. Nessa região aqui, eu acho que ela está em proporcional, né? Acho que ela está com muito aqui na região superior. Ficou bem engraçado isso aqui, né? Porque ele tá todo armadinho e o volume não tá caindo. Mas é essa a lógica, tá, pessoal? E aí, quanto mais vocês abrirem, mais volume vocês jogam dentro. Quanto mais abrirem o pique, mais volume vocês jogam dentro do babado. Vamos ver se tem mais algum comentário. Você vai planificar? Não, hoje eu não vou conseguir planificar, tá, gente? Mas o processo é simples. Eu tenho aula de planificação, tá? Quem não souber fazer o processo de planificação pode ver lá no YouTube como é que funciona o processo de planificação. Dúvidas, deixem no ícone de perguntas que eu vou responder, tá? E aí eu vou vou refazer essa manga enquanto vocês deixam as perguntas para vocês visualizarem como a gente pode fazer ela mais volumosa, tá? Deixem suas perguntas no ícone de pergunta. Você fez babado diferente do modelo? Não, eu fiz o mesmo... O que? Da manga? Da manga, o mesmo babado, só que aqui ficou com pouco volume. Eu vou mostrar para vocês como vocês podem construir esse babado para ele ficar mais volumoso, tá? Então, eu vou fazer metade aqui, deixando bem mais volumosa essa região, tá? Mas, por exemplo, aqui eu utilizei um quadrado inteiro para construir o volume da cava toda, tá? Mas, por exemplo, a gente vai construir agora um quadrado inteiro só metade, tá? Que aí é uma possibilidade também, para vocês verem como é que funciona. Conseguiu entender? Dúvidas? Deixem na caixinha de perguntas. Acho que foi isso o que eu entendi foi isso. Era isso mesmo a pergunta? Professor, que outra modelagem poderia ser feita na manga para dar mais volume? É o mesmo volume, ou essa mesma que eu fiz agora, tá? Mas você pode fazer também com franzido. Eu não sei se ficaria legal, tá? Fazer um volume godê e franzir ele mais, tá? Mas eu não sei se ficaria muito legal o volume do franzido, a ideia do franzido, pode ficar muito grosseiro. E essa manga é a própria alça, então tem que ter cuidado para não deixar ela grosseira. Mas eu faria o próprio godê. E aí eu mostrei para vocês como fazer o godê na cava inteira, tá? Só que aí eu vou fazer agora em metade da cava. Então eu vou fazer o mesmo processo com a mesma quantidade de tecido na metade da cava, tá? Então o que é que vai acontecer? Vocês vão ter, como é que eu posso dizer? Vocês vão ter o dobro do volume
em metade da cava. Então, vocês podem cortar o dobro, tá? 2 vezes e fazer ela bem volumosa. Tá? Então, olha só. Estou aqui novamente com a minha tela. E aí, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou jogar todo esse volume na... Ai, só um minuto, pessoal. Estou um pouquinho travado aqui. Eu vou jogar todo esse volume nessa nossa cava. E aí eu vou trabalhar metade dela, tá? Uma dica pode ser também você pegar a medida da circunferência da cava e cortar o babado, quem não quiser fazer na mulagem. Mas aí, ó, como é que vai funcionar isso aqui? Onde seria metade da... Eu vou trabalhar metade só a região da frente. Onde seria metade aqui? Eu tenho aquele nosso ponto aqui de metade da nossa cava, que é assim mais ou menos esse ponto aqui. Depois que eu tiver esse ponto, ó, eu vou posicionar batendo nele, certo? Sentido do fio e posiciono batendo nele na região da cava. Posicionei e encontrei esse ponto, a gente vai trabalhar a partir dele. Vou prender aqui só para não se movimentar agora, tá? E aí, ó, o processo vai ser esse. Abro até esse ponto. E aí, ó, começo a fazer o movimento. Abro a minha tela. Organizo aqui em direção onde eu quero trazer o meu pique, ó. Jogo o volume para frente. Certo? E aí a gente vai fazer essa movimentação, ó. Abro bastante o meu pique. Faço um novo pique. Ó. Ajusto. Um novo alfinete. E aí eu vou fazendo esse movimento, ó. Ajusto um novo alfinete. E aí elimino o excesso que eu tenho aqui nessa margem. Observem como vai ficar esse volume todinho aqui nessa minha região da manga. Olha onde ele, o corte que seria aqui, ele está bem aqui no nosso ombro. Então aqui vai ser a região do nosso ombro ou o que seria a nossa... Ai, gente, desculpe. Que seria metade da nossa circunferência, tá? Ó, daí para baixo a mesma coisa. Ó. Abro bastante o volume. Um alfinete. Dúvidas, deixem no ícone de perguntas, tá, gente? Dúvidas, deixem no ícone de pergunta, ó, o novo pique. Abra o volume. Aí aqui, deixa eu só organizar essa região. Então, um novo alfinete, um novo pique, e aqui, ó, vou jogar nessa direção. Ok? Então, antes a gente tinha utilizado
um quadrado ou um círculo total para fazer a manga toda. Agora a gente utilizou para fazer metade, tá? Ó. Então aqui eu vou cortar deixando o babado até mais ou menos a altura da cintura. E o restante a gente vai afunilando de acordo com o que a gente quer. Aqui em cima a gente vai ter menos volume, tá? Ó, no sentido de largura, ela vai ser mais fininha, tá? Então eu vou organizar aqui. E aí eu vou prender isso pra cá, porque o volume ele tá pra cá, tá? Ó. E aí eu vou ter isso aqui na minha construção, ó. Certo? Quando vocês trabalharem com o tecido mais pesado, isso aqui vai cair e vai criar esse efeito mais bonito, tá? Então, no tecido aqui, no algodão cru, vocês vão ter isso mais estruturado, mas no tecido mais pesado, vocês vão ter essa estrutura, esse volume mais caído, tá? Deixa eu organizar aqui. Então, ó, o nosso vestido é esse modelo, a gente já está finalizando ele. O único passo agora que falta é marcar essa nossa alça, né? O comprimento e o tamanho dela, né? E como é que a gente pode fazer essa movimentação aqui? Eu vou definir de onde eu quero partir com essa alça. Deixa eu só pegar a minha fita métrica que caiu aqui no chão. Vou definir de onde eu vou partir com essa minha alça. Eu não colocaria essa alça vindo aqui da frente, porque eu acho que vai matar a beleza do vestido. Eu traria essa alça daqui, realmente, da manga. Ó. Pode ser uma ideia, tá? E traria ela pra cá, tá? Então, eu tô tendo cerca de 20 centímetros. Eu vou pegar essa medida e vou anotar para construir a nossa alça, tá? Ó. Olha que legal, ficou aqui o nosso babado, rabo de peixe, como vocês quiserem chamar, tá? A Pri está falando, eu fiz esse vestido. Que legal, Pri, que bom encontrar você aqui na nossa live com esse... É tão legal quando a gente vê assim, eu já construí, né, esse modelo, eu já construí esse vestido. É tão legal porque bate aquele negócio, sabe, tem outras pessoas fazendo aquele negócio gostoso, tá? Então, esse seria o processo de mulagem. Esse é o nosso modelo. Espero que vocês tenham gostado da nossa live. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Dúvidas finais, perguntas finais, esse é o momento. Quem tiver suas últimas perguntas, porque a gente já vai encerrar, tá? Dúvidas que vocês tiverem a respeito... A live vai ficar gravada, toda a live com esse processo de construção vai ficar gravada para que vocês consigam construir esse modelo, reproduzir, tá? E obrigado por toda a atenção de vocês. Quero lembrar que mostra a frente. A frente eu não tenho a imagem da frente, eu não encontrei a frente. O Marcos Vitor está dizendo desculpas por não poder acompanhar cedo, não tem nenhum problema, vai ficar salvo, você consegue assistir depois. Não consegui encontrar a parte da frente desse vestido, então eu trabalhei as costas, que era o mais interessante, a parte de baixo, né, que a gente visualizou, e o busto eu mesmo que trabalhei com a lógica que eu acho que ficaria legal para esse modelo, tá? Mas aí vocês podem trabalhar em outro formato também, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou que precisarem, podem estar entrando em contato. Se inscrevam no canal do YouTube, tem várias aulas lá também.
E quero lembrar que o curso se encontra com as inscrições abertas. Então, quem se interessar, o link se encontra na bio e qualquer outra dúvida pode estar entrando em contato. Um beijão para todos vocês, uma ótima noite e até a nossa próxima aula.